Você acredita que a pior dor de um homem é ser enganado por uma traição. Mas a verdadeira ferida vai muito além disso. É olhar nos olhos de uma mulher que já entregou sua alma a outro e perceber que o silêncio do corpo dela fala mais alto do que qualquer palavra. O estoicismo nos ensina que a vida não está sob nosso controle, mas que a clareza diante da verdade é a única arma contra a ilusão. E é justamente essa clareza que muitos homens se recusam a enxergar, preferindo se agarrar a desculpas frágeis para não encarar o óbvio. O coração de um homem estoico não se despedaça diante da mentira, ele se fortalece ao reconhecer os sinais da realidade. Porque todo gesto, todo silêncio, todo atraso carrega consigo uma mensagem. E quem fecha os olhos para esses sinais se torna prisioneiro do engano, aceitando migalhas quando poderia exigir respeito. O que vou compartilhar com você hoje não é apenas um manual para identificar a traição, mas um chamado para recuperar sua dignidade. Esses sinais não surgem como trovões ensurdecedores. Eles aparecem em detalhes sutis, em mudanças de comportamento que passam despercebidas para quem prefere acreditar em histórias inventadas. Mas quando você aprende a olhar com atenção, percebe que nada fica escondido por muito tempo. A máscara sempre racha, e o corpo sempre entrega a verdade. O estoicismo nos lembra, e não é a traição que nos destrói, mas a nossa escolha de fingir que ela não existe. Ao longo dos próximos minutos, vou revelar 8 sinais que denunciam quando uma mulher já entregou seu desejo a outro homem. O objetivo aqui não é alimentar sua paranoia, mas abrir seus olhos para aquilo que você já sente, mas insiste em negar. A clareza pode ser dolorosa, mas ela é libertadora, porque só a partir dela você pode decidir com firmeza quem merece estar ao seu lado. Antes de continuarmos, quero que você faça parte dessa reflexão comigo. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Quero ver até onde essa mensagem pode chegar, porque a verdade sobre a traição fala a mesma língua em qualquer lugar do mundo. E se esse tema já despertou algo em você, inscreva-se agora, porque o que você vai descobrir pode mudar para sempre a forma como você enxerga os relacionamentos. Há algo que sempre me chamou a atenção: quando uma mulher guarda silêncio demais, esse silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Não se trata apenas de uma pausa comum, mas de um vazio carregado de tensão, como se ela estivesse escondendo uma verdade incômoda. O estoicismo nos ensina que devemos observar a realidade como ela é, sem máscaras. E, ao olhar com atenção, percebemos que o silêncio não é ausência, mas excesso de significado. Quando uma mulher some dentro dela mesma, você deve se perguntar do que ela teme revelar. A verdade é que a alma feminina se comunica através de gestos invisíveis. Ela pode sorrir, pode fingir normalidade, mas o corpo não consegue sustentar a mentira por muito tempo. Um olhar perdido, um suspiro mais demorado, a distração repentina, e todos esses pequenos sinais compõem um mosaico que denuncia a presença de algo oculto. O sábio não se deixa levar apenas pelas palavras, mas pela harmonia ou pelo descompasso entre o que é dito e o que é vivido. Nesse ponto, é fundamental não agir com desespero. O homem impaciente se trai, pressiona, cria tempestades onde talvez houvesse apenas nuvens. O estoico, por outro lado, contempla com calma. Ele entende que as aparências podem enganar, mas também sabe que a verdade, mais cedo ou mais tarde, se manifesta. E quando o silêncio de uma mulher é carregado demais, há sempre uma história por trás. O sinal não está em um único gesto, mas na repetição. Se o afastamento surge de repente, se o brilho do olhar parece buscar outro horizonte, o sábio reconhece que algo mudou. Não é preciso acusar, não é preciso discutir. Basta perceber que aquela ausência, disfarçada de normalidade, já é um grito silencioso da consciência dela. E esse grito ecoa para o homem atento. Portanto, o primeiro sinal de que uma mulher pode ter se entregado a outro não vem de uma confissão ou de uma prova concreta, mas de um silêncio carregado, denso, que parece esconder mais do que revela. O homem sábio não reage com fúria, mas com clareza. Ele sabe que o silêncio, quando pesa, é a voz mais alta que existe. O olhar é a janela da alma, e nele dificilmente encontramos máscaras duradouras. Quando uma mulher já se entregou a outro homem, o brilho que antes era seu pode, de repente, mudar de direção.
Não é algo que ela confesse, nem algo que diga em palavras, mas a forma como ela olha para você nunca mais será a mesma. O estoico entende que a verdade não precisa ser gritada, ela está impressa nos detalhes mais sutis. Muitas vezes, esse olhar carrega a culpa. Ela evita o contato visual direto, baixa os olhos em momentos de proximidade, como se temesse que sua alma fosse lida e desvendada. Outras vezes, o contrário acontece, um olhar desafiador, frio, quase indiferente, como se aquilo que antes despertava desejo e ternura tivesse se tornado banal. Em ambos os casos, há uma mudança. E o sábio não ignora mudanças, ele as observa e reconhece. O homem comum busca explicações rápidas, insiste em perguntar o que houve, como se a verdade pudesse ser arrancada à força. Mas o homem estoico não precisa de respostas imediatas, porque ele confia em sua percepção. Ele sabe que o olhar é incapaz de mentir por muito tempo, porque os olhos revelam a alma em sua forma mais nua. É através deles que se percebe se a conexão ou se essa conexão já foi desviada para outro lugar. É nesse ponto que a disciplina da razão se torna essencial. Não se trata de reagir com ciúmes, não se trata de confronto, mas de compreender a realidade como ela é. Quando os olhos dela já não buscam os seus com a mesma intensidade, quando a ternura se transforma em distância ou a culpa em evasão, o sábio não fecha os olhos para isso. Ele encara a verdade, porque fugir dela não a faz desaparecer. Assim, o segundo sinal é simples, mas devastador, a mudança no olhar. Seja pelo peso da culpa ou pela ausência do desejo, os olhos dela falam mais do que qualquer discurso. E cabe a você, como homem consciente, não apenas enxergar, mas aceitar que aquilo que um dia brilhou por você pode ter encontrado outro motivo para acender em silêncio. O corpo fala muito antes das palavras. Quando uma mulher já esteve nos braços de outro homem, sua relação com o contato físico muda de forma quase imperceptível, mas profunda. Aquele abraço espontâneo, o toque demorado ou o simples gesto de entrelaçar as mãos começa a rarear. Não é que ela diga abertamente não quero estar perto, mas seu corpo cria uma barreira invisível, e o homem atento percebe. O afastamento físico não se manifesta apenas na cama. Ele aparece nas pequenas situações cotidianas, quando você se aproxima e ela recua um pouco, quando ela inventa desculpas para não deitar junto no sofá, ou quando seus beijos parecem mais frios e mecânicos do que antes. É como se o calor que existia tivesse sido transferido para outro lugar, deixando ao seu lado apenas uma presença distante. O homem que vive sob a luz do estoicismo não se desespera diante disso. Ele não implora por carinho, não pede o que já deveria fluir naturalmente. Em vez disso, observa. Entende que a verdadeira conexão não pode ser forçada, porque quando o corpo se fecha, é sinal de que a alma já ergueu um muro. O estoico não corre atrás do afeto perdido, ele reconhece sua ausência e aceita o que é inegável. Muitos, ao perceber esse afastamento, caem no erro de se tornarem mais carentes, exigentes e até agressivos. Mas isso apenas acelera o rompimento daquilo que já estava se desfazendo. A sabedoria está em manter a dignidade. Um homem de valor não se humilha por migalhas de atenção, porque sabe que o que realmente importa não é o toque físico, mas o respeito e a verdade por trás dele. Portanto, o terceiro sinal é o distanciamento físico. Quando o corpo dela já não encontra no seu a mesma vontade de permanecer, quando os gestos de proximidade se transformam em esquivas e desculpas, é preciso entender que a história já não é mais a mesma. O sábio não ignora o silêncio do corpo, porque ele fala alto demais para ser negligenciado. Um detalhe que muitos homens ignoram é o cuidado repentino com a aparência. Não se trata apenas de vaidade, mas de um padrão que revela tentativas de apagar rastros de algo que não deve ser visto. Perfumes novos, banhos demorados, roupas trocadas sem explicação, tudo isso pode ser um sinal de que algo mudou, e que ela busca esconder vestígios de outra intimidade. O estoicismo nos ensina a observar sem julgar precipitadamente. Não é sobre acusar, mas sobre perceber padrões e comportamentos fora do normal. Se uma mulher que antes não ligava para pequenos cuidados pessoais passa a exagerar na rotina de higiene e no cuidado com a aparência, isso merece atenção. Não é superstição, é percepção refinada sobre a mudança de hábitos. Esse tipo de comportamento não surge de forma isolada.
Geralmente vem acompanhado de uma atitude excessivamente cuidadosa ou sorridente, quase ensaiada, que esconde desconforto ou culpa. Ela tenta limpar não apenas o corpo, mas também a consciência. O homem atento percebe que cada gesto, por mais trivial que pareça, é uma tentativa de mascarar a verdade. É aqui que a clareza estoica se torna crucial. O sábio não se deixa enganar pelo perfume ou pelo cuidado repentino. Ele observa, compara, percebe a diferença entre o que sempre foi natural e o que agora parece calculado. Cada mudança é um aviso silencioso, um sinal de que algo no vínculo já não é mais como antes. Portanto, o quarto sinal é o ritual de aparência. Mais do que vaidade, é um padrão que denuncia um esforço consciente de apagar vestígios de outra entrega. Um homem que compreende os princípios da razão e da percepção sabe que a verdade não se esconde por muito tempo, e que a atenção aos detalhes pode evitar que se torne cúmplice da própria ilusão. Quando a consciência pesa, a culpa muitas vezes se transforma em uma arma silenciosa. Uma mulher que já se entregou a outro homem pode transferir essa carga para você, tornando-o responsável por pequenas falhas ou supostos erros. O estoicismo ensina que não devemos nos deixar manipular por emoções alheias, mas observar e compreender a dinâmica por trás delas. Cada reclamação injustificada, cada irritação repentina, pode ser um reflexo de algo que não foi dito ou confessado. Esse tipo de comportamento cria um ciclo perigoso. Você se sente constantemente questionado, mesmo quando não há razão objetiva para isso. Um gesto seu, uma palavra simples, uma atitude corriqueira, tudo é reinterpretado como falha. É a projeção em sua forma mais pura, ela não consegue lidar com o próprio peso e, portanto, tenta redistribuí-lo, sem que você perceba de imediato. O erro que muitos cometem é reagir com justificativas ou defesas. Quanto mais explicamos, mais damos munição para que a narrativa seja construída contra nós. Um homem estoico entende que não precisa se envolver na guerra emocional criada por outro. Ele mantém sua postura, observa, e usa a clareza da razão como escudo contra manipulações. A chave aqui não é confrontar com raiva, mas reconhecer o padrão. Perceba quando as críticas se tornam estratégicas, quando a irritação surge de forma desproporcional. Não se trata de controlar a outra pessoa, mas de manter o controle sobre si mesmo e não permitir que a culpa alheia corrompa sua percepção da realidade. Portanto, o quinto sinal é o jogo da culpa. Quando cada falha imaginária recair sobre você, é hora de observar com atenção. Um homem que pratica a disciplina estoica não se deixa arrastar pelo teatro emocional, mas mantém sua dignidade intacta, compreendendo que o peso da consciência de outro não é sua responsabilidade. Estar ao lado de alguém nem sempre significa ter essa pessoa por completo. Quando uma mulher já se entregou a outro homem, o corpo pode estar presente, mas a alma dela se distancia de forma quase imperceptível. O estoicismo nos ensina a distinguir entre aparência e essência, entre o que se mostra e o que realmente é. E na intimidade, essa diferença se torna evidente para quem sabe observar. O toque pode existir, os gestos podem continuar, mas há uma desconexão que não pode ser ignorada. Os olhos não brilham da mesma maneira, os suspiros parecem automáticos, e a energia que antes se sincronizava com a sua agora parece dispersa, voltada para outro lugar. É a ausência emocional que transforma momentos que deveriam ser profundos em simples encenações. Muitos homens tentam compensar. Aumentam o esforço, dedicam mais carinho, mais atenção, acreditando que podem reacender algo que já se apagou. Mas, na realidade, esse esforço adicional apenas reforça a distância. O estoico entende que não se reconquista o desejo com pressa ou insistência, a verdadeira força está em reconhecer a realidade e não desperdiçar energia tentando apagar um fogo que já se deslocou. O desafio está em aceitar que o corpo pode enganar, mas a mente não. A presença física não substitui a presença emocional, e insistir na ilusão só prolonga a frustração. Um homem sábio percebe que a intimidade verdadeira nasce da conexão completa corpo, mente e alma e não se deixa enganar por aparências superficiais. Portanto, o sexto sinal é a ausência emocional na intimidade. Quando a presença dela se torna mecânica, quando os gestos se descolam da alma, é um alerta claro de que algo foi perdido. A sabedoria estoica nos ensina a observar, aceitar e preservar nossa própria dignidade, sem tentar resgatar uma conexão que já não existe.
Quando o amor é genuíno, o tempo parece se curvar para acomodá-lo. Mas quando a chama se apaga, até os minutos mais simples se transformam em obstáculos. Uma mulher que já direcionou seu desejo a outro homem passa a se atrasar com frequência, inventando desculpas cada vez mais frágeis. O estoicismo nos ensina a perceber prioridades e a reconhecer padrões em vez de aceitar justificativas superficiais. No início, você pode até perdoar. O trânsito estava ruim, o telefone morreu, um amigo precisava de ajuda, tudo parece plausível. Mas quando se repete, você percebe que não se trata de imprevistos, mas de escolhas. Ela não prioriza mais o tempo com você. E o homem que observa com clareza entende que atraso repetido é um reflexo da perda de interesse, não apenas da rotina agitada. Cada atraso é, na verdade, um teste silencioso. Ela mede o quanto você tolera, até que ponto você aceita menos enquanto espera mais. E muitos homens caem na armadilha do silêncio. Fingem que não percebem, acreditando que questionar seria insegurança. Mas o estoico reconhece que aceitar padrões que diminuem sua dignidade é sinal de fraqueza, não de paciência. A ação correta não é confrontar com raiva ou exigir explicações detalhadas. É estabelecer limites com calma e clareza. Na próxima vez que surgir o atraso acompanhado de desculpas frágeis, um homem sábio apenas observa, registra o padrão e entende, e cada repetição revela mais sobre a prioridade dela do que qualquer palavra poderia. Portanto, o sétimo sinal é o atraso constante e as desculpas vazias. A repetição indica ausência de compromisso e redirecionamento de interesses. A prática estoica nos ensina a perceber essas nuances sem nos perder em emoções, mantendo nossa dignidade e posicionamento firmes diante da verdade que se revela. Histórias podem ser ensaiadas, bem polidas e repetidas até soar convincente. Mas sob pressão, toda narrativa construída com cuidado pode desmoronar. Uma mulher que já se entregou a outro homem começa a apresentar contradições em suas explicações, detalhes que não se encaixam, cronogramas que se perdem. O estoicismo nos ensina que a verdade, cedo ou tarde, sempre se revela e cabe ao homem atento perceber os sinais antes que seja tarde demais. No começo, as inconsistências podem parecer pequenas, um horário que não confere, uma versão diferente do que aconteceu, ou uma história que muda a cada reconto. Mas ao longo do tempo, essas falhas formam um padrão. O olhar dela, inquieto, desvia, piscadas nervosas, gestos apressados, tudo revela o esforço de manter algo que já não existe. O sábio percebe que a narrativa não precisa ser perfeita para denunciar a realidade. O erro mais comum é exigir provas irrefutáveis, buscando algo que jamais será fornecido. A sabedoria está em ler entre as linhas, perceber os padrões, observar os detalhes do comportamento que a própria mulher não consegue controlar completamente. Cada contradição, cada gesto inseguro é uma confissão silenciosa que dispensa palavras. Aqui, a estratégia estoica é clara e não se envolve em acusações ou confrontos inflamados. Reconhece o padrão, entende a verdade e decide por si mesmo. Não é sobre punição ou vingança, é sobre retomar o controle da própria vida. Quando a história dela começa a ruir, não é o momento de lutar para mantê-la coerente, mas de se afastar com dignidade, reafirmando seus limites e seu valor. Portanto, o oitavo sinal é o colapso da história. A narrativa que antes parecia sólida revela fissuras que denunciam o que o coração dela já não esconde mais. O homem que pratica o estoicismo observa, reconhece e age com clareza, preservando sua dignidade, mantendo o controle emocional e escolhendo não se perder em meio às mentiras alheias. Chegar até aqui significa mais do que apenas conhecer os sinais. Significa assumir a coragem de enxergar a realidade como ela é, sem ilusões, sem desculpas, sem negar aquilo que a intuição já captou. Cada silêncio, cada gesto, cada padrão que você percebeu ao longo deste vídeo é um alerta, e o respeito próprio não se negocia, e a clareza emocional é um escudo contra a humilhação silenciosa. O que aprendemos é que a verdade raramente grita, ela sussurra, se revela nas pequenas mudanças, nos detalhes sutis que só quem observa de perto consegue perceber. Um corpo que já se entregou a outro homem, uma alma ausente na intimidade, histórias que desmoronam, tudo isso são sinais que falam mais do que palavras poderiam. E o homem que domina sua própria razão não se deixa enganar por aparências nem pelo teatro da culpa.
A filosofia estoica nos ensina que não podemos controlar os outros, apenas a nós mesmos. Portanto, cada decisão que você toma diante desses sinais é um ato de soberania pessoal. Reconhecer quando a conexão se perdeu, quando a prioridade mudou, quando o afeto não é mais genuíno, é reafirmar sua própria dignidade. É escolher não ser cúmplice da sua própria substituição e não permitir que a ilusão substitua a realidade. E aqui está a reflexão mais importante: a traição mais devastadora não é a que acontece às escondidas, mas a que você permite existir dentro de si, ao ignorar os sinais e adiar a verdade. A coragem está em enfrentar o que é doloroso, em aceitar a realidade nua e crua e em decidir, de forma consciente, pelo seu valor, pelo seu respeito e pela sua liberdade emocional. Portanto, não se contente com gestos que nascem da culpa, não busque reconectar o que já se perdeu, e não permita que a ilusão substitua a verdade. Use o que aprendeu aqui para observar, discernir e agir com firmeza. Transforme cada sinal em uma oportunidade de resgatar sua clareza, sua dignidade e sua força interior. Você não precisa de provas definitivas, precisa apenas de atenção, coragem e autodomínio. Se este vídeo trouxe clareza ou abriu seus olhos para algo que você vinha ignorando, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente e suas decisões. Curta este vídeo para apoiar o trabalho e compartilhe nos comentários sua experiência. Você já percebeu algum desses sinais? Como reagiu? Sua história pode ser o alerta que outro homem precisa para não se perder em ilusões. Lembre-se, a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em nunca se perder no que você já sabe ser verdade. Sua dignidade, sua clareza e sua liberdade são inegociáveis e agora você sabe como preservá-las.